E nós te pedimos força, sabedoria, graça, coragem para te obedecer, para ir até o lugar onde tu nos enviaste. Até hoje, Senhor, nós confessamos que estávamos ali no cantinho, fingindo que não era conosco, olhando para um lado e para o outro, para ver se o Senhor passava essa missão para outra pessoa. Tentamos deixar para lá, mas queremos decidir não agir dessa forma, mas cumprir o teu chamado. A nossa decisão é obedecer e não prolongar um caminho que pode ser cheio de provações. Apesar de saber que as provações nos fazem crescer, nos dão experiência, nos fortalecem, mas nós escolhemos te obedecer. Sabe o que Jonas fez quando Deus falou isso com ele? Jonas tomou o sentido oposto. A palavra diz no capítulo 1, no versículo 3, o seguinte: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Sabe o que era a cidade de Tarsis? Era uma espécie de balneário. Era um lugar de turismo, um lugar de descanso. Nínive era o lugar do desafio, o lugar de cumprir o chamado, o lugar de talvez até mesmo se sacrificar pela obra de Deus. Mas Tarsis era o lugar de descanso. Jonas preferiu ir para o conforto do que ir para o confronto. E muitas vezes é isso que nós temos feito. E aí depois disso você conhece bem a história. A vida de Jonas passou por várias provações, ele foi engolido por um grande peixe, ele enfrentou tempestades, até que finalmente, de dentro do peixe, ele orou a Deus uma oração angustiante. Ele se arrependeu, ele mostrou que havia um quebrantamento no seu coração diante do Senhor, e Deus então colocou ele na rota certa e ele atendeu à vontade do Senhor. Ainda que a contragosto, ele não se esforçou muito não. A Bíblia diz que ele passou correndo pela cidade, só gritando: arrependam-se porque a ira de Deus está chegando. Só isso. Não me lembro se eram exatamente essas palavras. Mas foi uma coisa assim bem simples. Mas diante daquela palavra, a cidade se arrependeu. Deus poupou aquela cidade. A vida de muitas pessoas foram transformadas. Então, o que eu quero deixar aqui hoje como uma reflexão para você é que você pode evitar essas provações na sua vida se você deixar de tentar pegar atalhos, se você deixar de obedecer a Deus. Eu vou repetir a frase, acho que ficou um pouquinho sem sentido. Se você obedecer a Deus, você vai evitar muita dor de cabeça na sua vida. Simplificando aqui o que eu quis dizer. Simplesmente obedeça. Por mais que seja contra a sua vontade, por mais que vai exigir de você renúncia, por mais que você tenha que sair de uma zona de conforto, de um lugar onde você já está acostumado ali, de uma situação, talvez de uma empresa
onde você já está quietinho ali, mas Deus está te mandando para outra cidade, para outro lugar. Talvez Deus está tirando você de um ministério e mandando você para outro. Talvez você está insistindo em algo dentro da obra de Deus, mas Deus te chamou foi para outra coisa. Não resista à vontade de Deus, ao comando de Deus. Não fuja de Deus. Você pode facilitar o processo de Deus na sua vida. Basta que você pare de evitar as ordens do Senhor. Deus te deu uma ordem, um conselho. Não finja que não é com você. E tendo consciência das ordens de Deus, não fuja da presença dele. Não perca o tempo que Jonas perdeu. Durante os dias e as noites de provação, Jonas aprendeu muito. Mas tudo na vida dele poderia ter sido mais fácil. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Nós podemos aprender também cumprindo ordens, recebendo de coração grato os mandamentos do Senhor, obedecendo a Ele. Amém? Tudo aquilo que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Mesmo que no primeiro momento pareça estranho e pareça ser ruim, mas a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda a frase que eu sugeri, escreva aqui. Eu decido obedecer a Deus. Eu decido obedecer a Deus. E vamos clamar juntos aqui, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, porque eu sei que muitas pessoas estavam precisando ouvir isso hoje. Eu sei que essa palavra pode ser a resposta de oração para muitas pessoas que receberam um comando, receberam um chamado, mas estavam ali fingindo que não era com elas. Que a partir dessa direção, dessa orientação, essas pessoas possam se dirigir ao lugar onde o Senhor quer que elas vão. Que elas possam ir na direção indicada pelo Teu Espírito Santo e cumprir a missão que o Senhor deu a elas. Obrigado pelos conselhos que o Senhor tem nos dado aqui todos os dias. E nós te pedimos força, sabedoria, graça, coragem para te obedecer, para ir até o lugar onde tu nos enviaste. Até hoje, Senhor, nós confessamos que estávamos ali no cantinho, fingindo que não era conosco, olhando para um lado e para o outro, para ver se o Senhor passava essa missão para outra pessoa. Tentamos deixar para lá, mas queremos decidir não agir dessa forma, mas cumprir o teu chamado. A nossa decisão é obedecer e não prolongar um caminho que pode ser cheio de provações. Apesar de saber que as provações nos fazem crescer, nos dão experiência, nos fortalecem, mas nós escolhemos te obedecer de primeira, ao invés de fugir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, essa mensagem falou ao seu coração? Falou com você? Ministrou a sua vida? Deixa o seu like aqui para que você ajude esse canal a crescer. Se inscreva no canal. Isso
torna esse canal relevante para o YouTube e assim ele recomenda essa mensagem para outras pessoas. E compartilhe essa mensagem. Copia o link e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja, porque tem muita gente que está precisando ouvir isso. Essa palavra pode mudar a vida de alguém. Ela pode reacender dentro das pessoas a chama de Deus que um dia foi acesa pelo Espírito Santo. Pode restaurar ministérios e, consequentemente, mudar vidas e mudar destinos. Assim como Deus mudou a sorte dos habitantes de Nínive, Ele quer mudar a sorte de muitas pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.